Como o meu querido amigo Jorge já mencionou, meu nome é Jamerson, sou casado com a Raíssa. Nós temos 2 filhos, a Yasmin de 9 anos, o Davi de 2 anos. Deus tem me dado a honra de servir na minha igreja, o Brasil para Cristo, há alguns anos. Tenho sido ordenado ao ministério pastoral há pelo menos 10 anos, que me deixa muito feliz. E ao longo desses 10 anos nós sempre estivemos trabalhando com missões, né? Como o Jorge mencionou, ao longo de todo esse período eu tive a honra de ser o diretor do Departamento Estadual de Missões da minha denominação. E por esses 10 anos, sobretudo, nós estivemos trabalhando com pesquisa de campo, com plantio de igreja, revitalização de outras igrejas, envio de missionários para o campo, e tem sido maravilhoso. Este ano houve uma nova eleição para esse departamento e eu entendia que era o tempo de outros colegas pastores também viverem essa oportunidade de estar conhecendo o nosso campo, plantando essas igrejas, cuidando desses missionários. Então não estive colocando o meu nome para essa nova eleição, mas obviamente tenho participado, tenho atuado. E pelo fato de não estar mais como líder da nossa denominação na Paraíba, trabalhando com missões, obviamente restou um tempo maior para estar na igreja local, também trabalhando com missões, envolvido com essa temática. E eu espero que Deus nos permita compartilhar algo dessa experiência hoje pela manhã e à noite também com os irmãos aqui. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Esse será o texto que nós usaremos como uma base para a nossa reflexão hoje pela manhã aqui. Romanos, capítulo 10, e nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 9. Nós iremos do verso 9 até finalmente o verso 15. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Onde o apóstolo Paulo nos diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós entendemos que a epístola que Paulo escreveu à igreja de Roma, a epístola de Paulo aos Romanos, é uma igreja eminentemente missionária. O apóstolo Paulo havia concluído o seu trabalho de evangelização em toda a região da bacia do Mediterrâneo, desde a Síria até a região do que seria a Grécia atual, a Acaia, até Corinto, que fica no extremo norte da região. E uma vez que Paulo havia concluído todo aquele seu trabalho de evangelização, ele assentou no coração o desejo de atravessar todo o velho mundo, toda a Europa, até finalmente chegar à Península Ibérica, até chegar à Espanha. Paulo queria deixar, portanto, a Ásia, queria deixar a bacia do Mediterrâneo e evangelizar a Espanha. Só que, para deixar a região onde ele se encontrava naquele momento e finalmente chegar à Espanha, ele obviamente precisaria passar por Roma, que era a capital do Império Romano na época. Portanto, Paulo se propõe a escrever esse documento por 2 motivos em especial. Um primeiro motivo seria, obviamente, compartilhar algum dom espiritual com aquela igreja, compartilhar algo das experiências que ele estava vivendo. Esse é o âmago teológico da epístola. Paulo trata do plano de salvação e também compartilhar o desejo de fazer missões na Espanha. E para tanto, Paulo obviamente gostaria de ter algum suporte daquela igreja, para que a igreja de Roma servisse como uma espécie de base missionária para as operações de Paulo no que diz respeito à expansão do evangelho naquela região da Espanha. Portanto, esse é o contexto histórico em que a epístola se encontra inserida. Do capítulo 1 até o capítulo 5, nós temos Paulo explicando para nós a justificação pela fé. Nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo trata a respeito da perseverança dos santos, da maneira com que o Evangelho ele trata do nosso homem interior, nos oferecendo melhores condições de servir ao Senhor. E finalmente nos capítulos 9 e 10, nós observamos o apóstolo Paulo tratando de uma maneira mais precisa como essa justificação pela fé ocorre também com os judeus.
O capítulo 10 é justamente o capítulo que também trata dessa questão. Paulo explica, a princípio, que todos os seres humanos seriam salvos, obviamente, através da fé, a fé que nós depositamos no Senhor Jesus, e agora, nos capítulos 9 e 10, ele procura nos dizer que os judeus não seriam exceção. Então, ele trata também deste ponto. Desta forma, antes de nós começarmos a analisar esse texto que acabamos de ler, eu gostaria de, a princípio, dizer para os irmãos que nosso objetivo, a semelhança do apóstolo Paulo, também deve ser o mesmo. Paulo entendia que uma vez que aquilo que ele havia se proposto a fazer na Ásia havia sido concluído, uma vez que ele havia alcançado aquela região, não todas as pessoas, obviamente, mas uma vez que ele havia alcançado aquela região, agora seria interessante para ele desbravar uma outra região, falar do Senhor Jesus para pessoas, para regiões que ainda não o conheciam. Esse era também o objetivo de Jesus. Jesus entendia que a sua missão, ela abarcaria todo o mundo conhecido. Vem o pastor Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano, que influencia muito a minha vida, e ele nos diz que qualquer visão que não seja o mundo inteiro, não é a visão de Deus. Porque o Senhor Jesus, com o seu sangue, comprou para Deus, isso é Apocalipse capítulo 5, aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nação. Portanto, o objetivo de Deus é manifestar sua glória em todo o mundo. O objetivo de Jesus é dar prosseguimento a esta ambição de Deus, tornar o Deus Pai conhecido e manifesto em todo o mundo, e agora vem a sua igreja, que somos nós, com a mesma missão, com o mesmo objetivo, que é expandir o reino do Senhor Jesus e manifestar a sua glória até os confins da terra. Este é um ponto, e é um ponto primordial. Portanto, nós observamos isso no ministério de Jesus, nós observamos isso no ministério do apóstolo Paulo, no ministério da igreja apostólica, e esse também deve ser o nosso ministério. Há bases bíblicas que nos apoiam quanto a isso. Por exemplo, nós encontramos o profeta Isaías com a palavra, lá no capítulo 49, no versículo 6, quando ele diz assim: pouco é os seres o meu servo, uma profecia messiânica, uma profecia a respeito de Jesus. Pouco é os seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Ele diz: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Portanto, nós temos uma base veterotestamentária, uma base no Antigo Testamento, que explica algo da missão de Jesus, ou do âmago, da amplitude do ministério do Senhor Jesus, que é justamente tornar o seu nome conhecido até os confins da terra. Nós encontramos um outro texto, lá no Saltério, no Salmo 2, no verso 8, quando o salmista nos diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e até as extremidades da terra por tua possessão. Existem N textos no Antigo Testamento que provam essa magnitude, essa grandiosidade do ministério de Cristo, do seu desejo de tornar a sua glória conhecida em todo o mundo. Eu escolhi aqui 2, porque eu entendo que ele serve como ponto, como parâmetro para todos nós, mas nós poderíamos gastar muito tempo falando a respeito de que o objetivo do Senhor Jesus, de fato, é expandir o seu reino e manifestar a sua glória até os confins da terra, para todos os povos que se encontram espalhados por toda a face desse planeta. Então nós criamos um link agora, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E nós finalmente realizamos essa pergunta: será que no Novo Testamento nós também encontramos parâmetro para essa missão global de Jesus no que diz respeito a todos os povos da terra? Ora, basta nós olharmos para a grande comissão, por exemplo, para Mateus capítulo 28. E ali nós perceberemos o Senhor Jesus falando em primeira pessoa quanto esse seu objetivo de tornar o seu nome conhecido a todos os povos da terra. Então, lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, texto tão conhecido, o Senhor nos diz assim: toda a autoridade fora-me dada, tanto no céu como na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, o princípio da nossa leitura aqui do capítulo 28 de Mateus, nós já percebemos. Ele diz: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de uma única nação? Ou de 2 nações? Ou de 3 apenas? Não. E fazer discípulos de todas as nações. De todas elas.
É interessante ainda notar que quando Mateus estava aqui escrevendo o documento, o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Mateus, ele não usa a palavra nação assim como nós a usamos nos dias atuais. Porque se nós formos pensar, por exemplo, em termos de nações, nós haveremos de concluir que geopoliticamente nós temos cerca de 200 nações espalhadas por todo o mundo. Talvez 196 para ser mais preciso. Então existem, pelo menos nos dias atuais, pelo menos 200 nações espalhadas por toda a face da terra. Só que quando Mateus estava escrevendo esse documento, o mundo não era dividido geopoliticamente assim como é hoje. O mundo era dividido a partir de povos que espalhavam-se por toda a face da terra. Então, se nós formos usar o pé da letra, o termo que Mateus estava usando aqui em Mateus capítulo 28, nós haveremos de perceber que a nossa missão é muito maior do que nós a temos observado em termos geopolíticos, em termos de países. Porque se nós temos atualmente no mundo pelo menos 200 nações, 200 países, em termos de povos, esse número se torna muito, mas muito maior. Porque estima-se que existam atualmente no mundo pelo menos 16 mil povos, espalhados por 200 nações. Então a missão da igreja não é alcançar 200 países, a missão da igreja é alcançar 16 mil povos. E estima-se que dentre esses 16 mil povos, há pelo menos 7 mil que ainda não foram alcançados. E dentro destes 7 mil que ainda não foram alcançados, existem pelo menos 3 mil que ainda não foram alcançados e tampouco abordados. A missiologia moderna estima que existam pelo menos 3 mil povos onde o missionário nunca pisou. 3 mil povos que nunca ouviram sequer uma única vírgula do Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, perceba como é urgente essa nossa missão. Como é urgente que a igreja se levante para finalmente cumprir de uma vez por todas a ordem que ela recebeu há tanto tempo do Senhor Jesus, de partir por todo o mundo pregando o Evangelho a todos os povos da terra. Dito isto, uma vez que nós embasamos a nossa missão, uma vez que nós temos uma ideia panorâmica de qual é o nosso campo, de qual é a nossa paróquia, por assim dizer, então nós podemos pensar um pouco a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Eu falei para vocês que os capítulos 9 e 10 de Romanos tratam de uma maneira mais particular a respeito de como os judeus seriam salvos. E eu já antecipei para vocês que os judeus eles são salvos da mesma forma que todos os demais povos, por meio da fé. Uma vez que só há um único caminho capaz de levar o homem, completamente depravado em virtude do seu pecado, até a presença de Deus. E nós o sabemos muito bem. Palavras de Jesus, por sinal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho para todos os povos da terra, inclusive para os judeus. E Paulo deixa isto provado nesse documento que ele escreve, na Epístola aos Romanos. Por exemplo, nós temos 2 motivos que embasam muito bem isto que eu estou dizendo para vocês. Em primeiro lugar, Paulo diz que os judeus eles carecem também da mensagem do Evangelho, porque os judeus são pecadores tais quais todos nós o somos. Os judeus também pecaram e destituídos também estão da glória de Deus. Paulo prova isso do capítulo 1, versículo 18 até o versículo 32, e finalmente em todo o capítulo 2. Paulo prova por A mais B que todos os povos da terra, inclusive os judeus, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E carecem desesperadamente do Senhor Jesus para perdoar os seus pecados e realinhar a sua vida com Deus. Este é o segundo ponto, porque não há salvação em nenhum outro nome. Apenas no nome do Senhor Jesus nós encontramos a salvação, a reconciliação para com Deus. Por isso que Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, dessa boa notícia, dessa novidade que ele compartilha com aquelas pessoas que estavam ali inseridas no seu contexto. Porque ele entendia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Perceba, primeiro do judeu, mas também de todos os demais povos da terra. Esse mesmo Evangelho que nós compartilhamos hoje. Então, finalmente, no capítulo 3 de Romanos, depois que Paulo provou que
todos os povos da terra, inclusive os judeus, carecem do evangelho, ele finalmente diz assim, Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E para que isso de fato fique claro, Paulo diz assim em Romanos 3:29, é porventura Deus somente dos judeus, não é também dos paraibanos, para falar aqui do nosso contexto. Paulo vai dizer, é lógico que sim, visto que Deus é um só, o qual por meio da fé vai salvar o judeu, e por meio da fé vai salvar o brasileiro, e o francês, e o alemão, e, enfim, todos os povos da terra. Paulo parte dessa premissa, ele quer que isso fique bastante claro nas nossas mentes. Todos os povos, espalhados por toda a face da terra, só poderão ser salvos se acreditarem no sacrifício vicário, expiatório do Senhor Jesus, no sangue que ele derramou no madeiro. Este é um ponto, e este ponto é inegociável, inalienável. Quando Paulo massifica isso em nossa mente, quando isso está bastante claro, ele trata dos capítulos 9 e 10. Mas em especial nesse capítulo 10 que nós acabamos de ler, a partir do versículo 9, que foi o nosso ponto de início, ele vai dizer assim, se, Romanos 10, 9, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Perceba, Paulo está tratando dos judeus no capítulo 10. De um povo que se orgulhava por ter recebido a lei, de um povo que se orgulhava por descender de Abraão, de um povo que se orgulhava por possuir a circuncisão, que é aquele sinal exterior da sua aliança para com Deus, mas em detrimento de tudo isso, o que é que Paulo está dizendo? Vocês precisam confessar Jesus. Vocês precisam confessar Jesus com seus próprios lábios. Vocês precisam tê-lo em seu coração. Porque vocês não são exceção à regra de que só por meio de Jesus nós temos condições de nos relacionar com Deus. Ele procura deixar isso bastante claro. Porque é isso que as Escrituras asseguram. Todos os povos, inclusive os judeus, se confessarem a Jesus e nele depositarem toda a sua confiança, de maneira alguma eles serão confundidos. É o que Paulo diz em Romanos 10, 11. Porquanto a Escritura diz, fazendo uma citação do profeta Isaías, inclusive, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, neste primeiro momento, o que eu gostaria de ficar claro, o que eu gostaria de deixar bastante assim embasado nas mentes de vocês, isso não é nenhuma informação nova. Inclusive também eu quero dizer para vocês que não é meu objetivo ensinar os irmãos a fazer missões, coisa nenhuma. Nós estamos aqui compartilhando experiências, tá bom, irmãos? Eu sei do perfil missionário de vocês, eu sei do desejo que vocês têm de compartilhar de Jesus, de falar a respeito do reino dele, da glória dele. Eu sei do desejo que vocês possuem no coração de salvar muitas almas através do evangelho para a glória de Deus. Então não estou aqui trazendo nenhuma fórmula mágica, pelo contrário, eu vim compartilhar alguma experiência, tá certo? Compartilhando com vocês ao tempo que também estarei aprendendo com vocês a respeito deste assunto que é tão importante. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui, que não existe qualquer outra saída para o homem, não há qualquer outro caminho, apenas Jesus tem poder para nos salvar. E Romanos deixa isso claro, em mais um verso, lá no capítulo 5, ele diz, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Então, só uma saída, um único meio, capaz de tornar o homem idôneo ao Senhor Deus, capaz de fazer com que a ira de Deus seja retirada de sobre o homem, e esse caminho é Jesus. Quando Ele derrama o seu sangue por nós, quando Ele substitui a nossa morte, quando Ele transfere o mérito da sua justiça para nós, e finalmente nos torna apresentáveis a Deus. Este é o conteúdo do Evangelho. É isto que nós devemos estar pregando. Jesus como único caminho, Jesus como aquele que é capaz de salvar, Jesus como aquele que paga o preço que nós deveríamos pagar perante Deus em virtude do nosso próprio pecado. E é isso que nós encontramos tanto no Antigo Testamento, que aponta para a vinda de Jesus, é isso que nós encontramos em Jesus, e finalmente é isso que nós encontramos no Novo Testamento, que são desdobramentos da sua vida e do Antigo Testamento. Portanto, os santos do Antigo Testamento salvavam as suas almas olhando para frente, olhando para a promessa, e nós, que gozamos do Novo Testamento, salvamos a nossa vida por confiar em Jesus olhando para trás, porque Ele já veio. Mas todos
tanto aqueles que viveram no Antigo Testamento, como nós, que também estamos embasados no Novo Testamento, somos salvos por um único caminho, e esse caminho é Jesus. Logo, não há qualquer distinção no que diz respeito à salvação. Todos somos salvos através da confiança que nós depositamos nele. Paulo diz isso no versículo 12 de Romanos capítulo 10. Olha como ele se preocupa sempre em reiterar esse ponto para que não reste nenhuma dúvida. Romanos 10, 12, do texto que nós acabamos de ler. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E ele afirma algo no versículo 13 que é, irmãos, assim, maravilhoso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é fantástico isso? Desde que o evangelho genuíno seja pregado e o Espírito Santo tenha condições de, à luz desse evangelho genuíno, convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo, naquele momento haverá plena condição de o Espírito efetuar a salvação, regenerando o homem, selando-o com o Espírito Santo e preparando-o a partir daquele momento para ter um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus. Todo aquele, de qualquer cultura, espalhada por toda a face da terra, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Isto é maravilhoso. Uma oferta evangelística que está disponível a todos os povos da terra. É maravilhoso, irmãos, pensar dessa maneira. Eu particularmente me sinto muito confortável em saber que Deus não me chamou especificamente para o presidente Médici, mas de saber que o meu campo é o mundo inteiro. De saber que o meu Deus, em graça e misericórdia, a partir do seu poder maravilhoso, pode se utilizar de mim, se assim for da vontade dele, em qualquer porção de todo o planeta Terra, porque onde eu chegar, eu chegarei na autoridade de um Deus que é todo-poderoso, que haverá de cuidar de mim e de me oferecer as ferramentas necessárias para a implantação dos valores dele sobre a face da terra. É isso que Paulo queria que os judeus entendessem e, obviamente, que todos nós entendêssemos. Porque, meus amados irmãos, o que leva o apóstolo Paulo a escrever esses dois capítulos em especial, o 9 e o 10, que nós estamos analisando? O fato de que, mesmo àquela altura, quando a igreja ainda estava super motivada, dando seus primeiros passos sobre a face da terra, não que ela não esteja motivada hoje, porque eu creio que ela ainda está, mas eu quero dizer que a igreja vivia ainda esta primavera do evangelho, não é? Havia uma perseguição, obviamente, haviam dificuldades, obviamente, mas a igreja estava naquilo que o escritor do Apocalipse vai dizer em seu primeiro amor, por assim dizer. Mas naquele momento já havia uma dificuldade no que diz respeito aos evangelistas, aos missionários, aqueles que deveriam se levantar para pregar o evangelho. Então Paulo procura deixar claro para os judeus que eles seriam salvos da mesma forma que todos os demais povos. E que a semelhança de todos os demais povos também era a responsabilidade dos judeus expandir o reino do Senhor Jesus e manifestar a sua glória até os confins da terra. Paulo está provando isso. Ele já nos disse que nós somos salvos por um único meio, ele já nos disse que nós possuímos um único Senhor, e ele já nos disse também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma vez que ele deixa isso claro para nós, então ele traz algumas perguntas retóricas, para que os judeus finalmente pudessem concluir que Deus contava também com eles, assim como Deus conta com todos os povos, para a evangelização, para a obra de missões. Então, uma vez que ele deixa isso claro, ele pergunta assim para os judeus e, consequentemente, para todos os demais povos. Ele diz, versículo 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Olha, você está me acompanhando? Paulo tem provado nessa carta que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo deixa clara a maneira como a ira de Deus pairava sobre nós. Paulo deixa claro que só a expectativa de uma condenação eterna nos aguardava, que por meios humanos nós jamais teríamos condições de voltar a ter paz com Deus, mas ele finalmente nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 21, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, que aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, Jesus fez por nós, e em Jesus finalmente nós podemos ter paz com Deus.
Ele deixa claro que Jesus é o Senhor sobre todos os povos, línguas, tribos e nações. E finalmente nos capítulos 9 e 10 ele prova para os judeus que eles estão inseridos nesse contexto. E que é responsabilidade de todos aqueles que foram alcançados por Jesus espalhar essa boa notícia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Vocês me acompanharam até aqui? Só que agora Paulo nos chama a atenção, ele diz, vocês vão saber de tudo isso e ficar calados? É claro que não. Nós não seremos egoístas a tal ponto, até porque nós temos uma missão. E qual é a missão da igreja? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Porque todo aquele que crê será salvo. Só que existe uma escassez muito grande de trabalhadores, irmãos. Pense nas palavras do próprio Jesus. Ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Isso ele diz na grande comissão de Lucas capítulo 10. E escrevendo lá em João capítulo 4, João vai dizer que os campos estão brancos para a colheita, mas que são poucos os trabalhadores. Em outras palavras, a oferta do evangelho é perene. Ela está à disposição. Não existe nenhuma outra forma de salvar o ser humano. Mas aqueles que estão disponíveis a viverem de fato esta missão são muito poucos. Para vocês terem uma ideia, estima-se que exista em todo o mundo pelo menos 400 mil missionários transculturais. Só no Brasil nós somos pelo menos 50 milhões de evangélicos. E para todo o mundo, estima-se que há apenas 400 mil missionários. Desses 400 mil, estima-se que apenas 3% se encontra na região do globo mais difícil de ser alcançada, que é a janela 10 por 40, que vai dar cerca de 12 mil pessoas, pouco mais, para pelo menos 2 bilhões de pessoas não alcançadas. Nós precisamos de muito mais, não é, irmãos? Mas de muito mais. Então Paulo diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? Para que as pessoas invoquem o nome do Senhor Jesus e finalmente sejam salvas, elas obviamente precisarão crer nele. Esta fé é imprescindível para a salvação, visto que sem fé é impossível agradar a Deus. Contudo, não é qualquer mensagem que haverá de produzir essa fé salvífica no coração das pessoas, mas apenas a mensagem do genuíno evangelho. Assim como está escrito, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Apenas quando o genuíno evangelho é pregado, é que o Espírito Santo possui condições de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo, assim como eu falei para vocês aqui. Portanto, nós sabemos que o evangelho que pregamos é genuíno, e se nós formos fazer uma leitura da nossa própria mensagem, quando nós analisamos qual o papel de Cristo nele. Se Cristo é o centro, se a nossa mensagem é cristocêntrica, então nós estamos pregando o genuíno evangelho. E se nós pregamos o genuíno evangelho, então as pessoas poderão finalmente invocar o nome do Senhor, porque haverão de crer nele. Todavia, irmãos, ainda nos dias atuais, existe um grande desafio para a pregação do evangelho genuíno. E qual seria este grande desafio para a pregação do evangelho genuíno? A escassez de escrituras na língua que esses povos falam. 16 mil povos se espalham por toda a face da terra. Desses 16 mil povos, 7 mil não foram alcançados ainda. E desses 7 mil, 3 mil não foram ainda nem abordados. Um missionário nunca nem pisou lá. Mas só para vocês terem uma ideia, estima-se que esses 16 mil povos falem pelo menos 7.361 línguas, ou dialetos. Inclusive das linguagens de sinais, não é? Dos linguagens de sinais surdos. Muito bem. 7.361 línguas. Dessas 7.361 línguas espalhadas por 16 mil povos, 683 línguas possuem a Bíblia completa. 1.534 línguas possuem apenas o Novo Testamento. 1.133 línguas possuem porções
ou do Antigo ou do Novo Testamento. E estima-se que existam pelo menos 4.011 línguas que não possuem sequer uma vírgula da palavra de Deus. E esses números são de outubro de 2018, divulgados pela missão Wycliffe, que é uma missão que trabalha especificamente com a tradução da Bíblia para todos os povos da Terra. Então imagine qual o tamanho do nosso desafio. Nós temos cerca de 400 mil missionários transculturais, apenas 3% deles trabalham na região do planeta Terra, que é a menos alcançada até então, conhecida por janela 10/40, onde a perseguição ao evangelho é terrível. E dentro desse contexto existem pelo menos 4.000 línguas que não possuem qualquer tradução ainda das Sagradas Escrituras. E a pergunta que se faz é: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E Paulo avança: e como crerão naquele de que nada ouviram? Estima-se que existam, nos dias atuais, números de outubro de 2018, pelo menos 5.714.000.000 de pessoas que não possuem a Bíblia completa. Vou repetir para você: 5.714.000.000 de pessoas que não possuem a Bíblia completa. Ou possui apenas o Novo, ou possui apenas o Velho, ou possui apenas porções, ou não possui nada. Estima-se que há no mundo pelo menos 7 bilhões de pessoas. Então, a quantidade de pessoas que não possuem a benesse que nós possuímos de ter a Bíblia completa, em nossa língua, em suas mãos, mas é em muito superior à quantidade de pessoas que já a possuem. E os números avançam. Estima-se que existam pelo menos 699 milhões de pessoas que só possuem o Novo Testamento. 424 milhões de pessoas que possuem apenas porções, ou do Antigo ou do Novo. E agora ouçam esse dado aqui. Estima-se que exista no mundo pelo menos 250 milhões de pessoas que não possuem qualquer porção das Sagradas Escrituras. Então eu fiz questão de trazer esses números, esses dados estatísticos para vocês, para que vocês tenham ideia de qual o tamanho do nosso desafio, irmãos. E quando nós comparamos esses números, esses dados estatísticos com a missão que nós recebemos do Senhor Jesus, de partir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, nós temos como mensurar como nós estamos atrasados quanto ao cumprimento dessa missão. Porque há pelo menos 2.000 anos o Senhor Jesus foi assunto aos céus. O Senhor Jesus se encontra sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Há pelo menos 2.000 anos a igreja fora comissionada e capacitada pelo Santo Espírito Santo para partir por todo mundo, pregando essa mensagem. Mas quando nós observamos os números, os dados estatísticos, nós percebemos, irmãos, como nós precisamos orar mais e nos dedicar mais e nos doarmos mais para tornar o Cristo ressurreto conhecido onde ainda Ele não é. Por isso essa reflexão é importante, por isso momentos como esses são muito importantes, porque às vezes nós paramos, num dia comum da nossa vida, imaginando assim: mas será que está próximo o retorno glorioso de Jesus? Será que o Senhor Jesus retornará ainda para essa geração? Ora, irmãos, que está próximo nós sabemos, existem sinais que nos mostram isso, mas eu tenho dificuldade em crer que Jesus voltará para a minha geração. Uma geração, ela, segundo a Escritura, dura em média 70, 80 anos no máximo, O que passa disso é câncer e enfado. Então a possibilidade, irmãos, de Jesus voltar numa outra geração que não a nossa é muito grande quando nós olhamos para esses números aqui. E isso parte o meu coração porque eu queria, quem sabe, naquele abrir e fechar de olhos, cantar pelo menos aquele refrão do Logos, Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Enfim, ver o meu Senhor em glória nas nuvens, dando ordens aos seus anjos para reunir a igreja que Ele comprou com seu próprio sangue. Mas para que isso aconteça, para que nós venhamos a gozar desse momento, irmãos, nós precisamos nos envolver um pouco mais e nos dedicar um pouco mais. E Paulo continua: e como crerão naquele de que nada ouviram? Eu e você, graças a Deus, temos a oportunidade de ouvir o genuíno evangelho várias e várias vezes. Mas existem pessoas que não ouviram uma única vez.
Uma única vez. Mas muitas pessoas. Quando você olha para o Brasil, por exemplo, você vai encontrar uma miríade, uma verdadeira multidão de pessoas que ainda não ouviram uma única vez. Desde 2010, nós temos batido muito na tecla dos chamados povos não alcançados do Brasil, os chamados povos minoritários brasileiros. São pelo menos 9 povos ou conglomerados sociais que se encontram no Brasil hoje que ainda não ouviram o Evangelho. Em primeiro lugar, nós temos os indígenas. Nós temos pelo menos 228 etnias catalogadas pela FUNAI. Dessas 228 etnias, estima-se que pelo menos 106 ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Então esse é o primeiro grande povo não alcançado dentro do Brasil. No Nordeste brasileiro, para você ter uma ideia, nós temos pelo menos 58 etnias. Né? Então esse seria o nosso primeiro povo não alcançado, os índios, 106 etnias não alcançadas. Dessas 106 etnias não alcançadas, 74 estão abertas ao Evangelho. Os índios são receptivos à mensagem, mas há uma carência de missionários para levar as boas novas do Evangelho até eles. O segundo povo não alcançado, no que diz respeito ao Brasil, são os ribeirinhos. Estima-se que em todo o Brasil existam pelo menos 37 mil comunidades ribeirinhas. Ribeirinho é aquele que vive nos pantanais, na foz dos rios, o que naquela região mais ao sul do Brasil e também ao norte é algo assim grandioso. Perceba, 37 mil comunidades. Dessas 37 mil, estima-se que pelo menos 10 mil ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Esse seria o nosso segundo povo não alcançado. Em terceiro lugar, nós temos os ciganos. Estima-se que no Brasil nós temos pelo menos 1.200.000 ciganos em todo o nosso território. Se você pega o seu carro e vai à cidade de Sousa, por exemplo, você vai encontrar 2 enormes acampamentos de ciganos da etnia Calon, lá em Sousa. Nós temos pelo menos 20 missionários, pouco mais, que têm trabalhado efetivamente com ciganos no Brasil. Para 1.200.000 pessoas. Em quarto lugar, nós temos os quilombolas, herança ainda do regime escravocrata no Brasil do século XIX. Estima-se que em todo o Brasil existam pelo menos 2.970 comunidades quilombolas. Destas, pelo menos 2.000 comunidades não possuem qualquer presença missionária. Aqui na Paraíba, nós temos pelo menos 39 comunidades quilombolas. Pelo menos 39, não é? Espalhadas por várias cidades. Não é? O povo que é carente do Evangelho. Se nós pegarmos o nosso carro e avançarmos um pouco mais, chegaremos finalmente ao sertão. Não é? Estamos na fronteira aqui, praticamente, não é? Estima-se que em todo o sertão nordestino, não apenas na Paraíba, mas em todo o sertão, que existam pelo menos 6.000 assentamentos onde não há qualquer presença evangélica, qualquer presença missionária. É muita coisa, irmãos. Eu fiz uma pesquisa rápida para vir falar com vocês hoje pela manhã aqui, e eu encontrei algumas cidades que são bem próximas de vocês, e que para a missiologia moderna são cidades não alcançadas pelo Evangelho ainda. E como a missiologia moderna faz essa conta? Ela pega a quantidade de pessoas, não do perímetro urbano, mas de todo o município, e divide pela quantidade de evangélicos que se autodeclaram evangélicos. Se esse número der menos de 2%, então aquela região não é alcançada. Porque com menos de 2%, a quantidade de pessoas para alcançar toda a região é dificílima, quase que impossível. A gente sabe que o Espírito Santo tem poder para fazer coisas sobrenaturais, impossíveis, mas em termos de missiologia, os irmãos usam esses parâmetros. Então eu encontrei cidades como, vou citar, não sei se você vai conhecer, Santo André, Gujão, Parari, Amparo, cidades que estão num raio de 100 quilômetros de Campina Grande. E em Campina Grande, Jorge, a esposa dele sabe, Alexandre, os irmãos também o conhecem, a cada 50 metros, 100 metros, a gente encontra uma igreja evangélica em Campina Grande, sobretudo nas principais avenidas. E num raio de 100 quilômetros quadrados, a partir de Campina Grande, eu encontrei 4 cidades numa pesquisa rápida, só com dados do IBGE, que possuem 2% de evangélicos. Então, para a missiologia moderna, seriam cidades não alcançadas. Então perceba que você não tem que ir à janela 10x40 para encontrar alguém que ainda não ouviu o Evangelho. Você encontra aqui. Eu já vivi essa experiência de campo.
de chegar em determinadas casas, sobretudo nas regiões mais rurais, e perguntar assim: você conhece o Senhor Jesus? E a pessoa responder: olha, se ele morasse por aqui eu conheceria. Entendeu? Pessoas que nunca ouviram o genuíno evangelho, que espiritualmente falando não conseguem discernir a mão direita da esquerda. E finalmente nós temos os imigrantes, que são inúmeros. Estima-se que existam pelo menos 300 mil imigrantes no Brasil, pessoas que vêm inclusive de povos não alcançados, de países fechados ao evangelho, como Coreia do Norte, por exemplo, e que estão no Brasil e que podem ser alcançados por nós e depois voltar para os seus países e se tornar missionários lá. Por que não? Né? Nós temos os surdos, que são pelo menos 9 milhões no Brasil, e apenas 1% se declara evangélico. E finalmente nós temos esses conglomerados sociais, os mais ricos dos ricos. O evangelho tem dificuldade de entrar nos condomínios de luxo. E os mais pobres dos pobres, os que vivem muito abaixo da linha da miséria, que às vezes não tem nem o que comer. O evangelho também tem sentido dificuldade de chegar a essas pessoas, os extremos sociais, os bilionários e os muito pobres. Esses são dados do Brasil, são dados da região onde nós estamos vivendo. Então Paulo continua: e como ouvirão se não há quem pregue? No ano de 2010, um grupo de pastores se reuniu, escreveu um manifesto às igrejas do Brasil, clamando às igrejas para que todas elas, as igrejas genuinamente evangélicas, obviamente, se unissem, somassem forças para, quem sabe, levantar uma força missionária de 500 irmãos, 500 missionários, para nós tentarmos alcançar toda a Amazônia legal. Isso em 2010, nós estamos em 2019, irmãos, e nós não chegamos ainda nem perto disso. Portanto, mais do que nunca, é necessário uma reflexão com base nessa última pergunta de Paulo, quando ele diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Perceba, em 2010, vamos enviar 500 missionários. Eu lembro que houve toda uma comoção, muitas pessoas divulgando, mas os anos se passam, irmãos, e os números finalmente permanecem aquém do que deveriam ser. E nós ficamos a nos perguntar como essas pessoas poderão finalmente encontrar paz para suas vidas tão sofridas, como elas finalmente poderão encontrar parâmetros para transformar a realidade dos seus casamentos, para educarem melhor os seus filhos, para mudarem de uma vez por todas a sua realidade, se o evangelho não chega. E por que o evangelho não chega? Porque as pessoas não são enviadas. E se as pessoas não são enviadas, não há quem pregue o evangelho. E se não há quem pregue o evangelho, as pessoas não ouvirão. E se as pessoas não ouvirão, não terão condições de crer em Jesus. E se não crerem em Jesus, elas permanecerão o quê? Condenadas. Condenadas eternamente. Portanto, eu entendo que é muito salutar para todos nós um momento como esse aqui, onde nós paramos um pouco nesse grande ativismo que é a nossa vida, onde nós paramos um pouco neste frenesi que é a nossa vida. Nós sempre temos tantas responsabilidades para pensarmos a nossa responsabilidade enquanto igreja. O que eu tenho feito? Como eu tenho me doado? Será que eu preciso fazer algo mais? Um pouquinho mais? Será que dentro disso que eu já tenho feito, porque eu sei que os irmãos estão envolvidos, estão fazendo para a glória de Deus, mas será que ainda não cabe aquela perguntazinha? Será que eu não posso fazer um pouquinho mais, me doar um pouquinho mais? Porque não tenhamos dúvidas, irmãos, daqui a pouco, todos nós estaremos perante aquele alto e sublime trono branco. E o nosso Redentor estará lá. E eu creio que quando nós estivermos ali olhando para Jesus, o desejar de todas as nações, quem sabe, nós não nos faremos a seguinte pergunta: será que eu não deveria ter feito um pouco mais? Diante desta glória, dessa majestade, será que eu não poderia ter me doado um pouco mais? Eu acho que todos nós responderemos que sim. Então, já que ainda resta tempo, já que nós estamos aqui, já que o nosso coração ainda está pulsando, já que os nossos pulmões estão aqui ainda cheios de ar para a glória de Deus, será que nós não podemos nos doar um pouquinho mais e nos dedicar um pouquinho mais, para que, quem sabe, se for da vontade de Deus, de nós partirmos em breve, eu não sei, Deus é quem o sabe, as pessoas possam se lembrar de nós como pessoas que de fato foram apaixonadas por Jesus e que fizeram das suas vidas um memorial para a glória de Deus. Você já se perguntou, se for o caso de o Senhor Jesus te recolher antes de uma outra pessoa que conviveu com você,
de como essa pessoa vai lembrar de você? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei. Eu já me fiz a seguinte pergunta: meu Deus, se o Senhor me levar para casa agora, como as pessoas vão lembrar de mim? Qual será o meu legado? O que vão escrever na minha lápide? Eu fico pensando, por exemplo, Charles Spurgeon, né? Príncipe dos pregadores. Aí você pensa num Hudson Taylor, Uma Vida pela China. E tantos outros que eu poderia citar aqui, muitos anônimos até, que de fato partiram para estar com o Senhor, estão gozando de toda a alegria possível agora, mas deixaram um legado de pessoas que fizeram a sua vida valer a pena. Eu quero que a minha vida também valha a pena. E eu espero que você também deseje isso, para a glória de Deus. Amém, irmãos?